Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Graças ao Senhor, né, irmãos, por mais esse tempo de reflexão da palavra. Nós vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em Cântico, o Cantar de Salomão. Vamos abrir aqui no capítulo 5, verso 9. Cântico, capítulo 5, verso 9. Vamos ler esse texto tão precioso. Bom, tem alguns detalhes aqui que são fundamentais em Cântico. Deixa eu falar para vocês, só para aspectos introdutórios. Salomão e Sulamita, lembrando, como nós já frisamos, a Sulamita, o nome dela não é Sulamita. Ela é Sulamita porque ela nasceu em Sunem, naquela região ali. Então, o nome dela é Naamá, né? E é Sulamita por causa da região que ela nasceu. Essa Sulamita, ela representa, em todos os seus aspectos, a igreja na forma mais linda que ela é em realidade espiritual. Salomão, figura de Cristo. Então nós temos aqui, todos esses 8 capítulos, lições lindas, preciosas de Cristo e a igreja. Então hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, para conhecermos mais a realidade de quem é o nosso Senhor e de quem nós somos em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 5, versículo 9, este coro das filhas de Jerusalém, que faz uma pergunta, porque logo no versículo 8 aí, o que antecede esse contexto aqui, é a voz da esposa. E aqui ela diz para as filhas de Jerusalém, porque ela está procurando seu amado: se encontrares o meu amado, que lhes direi? Olha que frase linda aqui, irmão: que desfaleço de amor. E o 9 diz assim. Aí elas perguntam para a Sulamita: quem é o teu amado, mais do que outro amado, ó tu mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado, mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Tanto nos conjuras. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, pelo teu Espírito, revela essa verdade aos nossos corações, nos leva, Pai, a uma vida de mais profundidade com o nosso Senhor. Pai, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que ouçamos de uma forma que venhamos a compreender a Tua Palavra e, na dependência do Teu Espírito, obedecê-la, porque Tu colocaste o Teu Espírito em nós, e esse Espírito nos faria e nos habilitaria e nos capacitaria a obedecer e a cumprir tudo o que Tu tens escrito para nós. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar além dessa letra, mas a Ti, Senhor. Fala conosco, frutifica, Pai, a Tua palavra aos nossos corações, acrescenta mais de Cristo em nós. Como precisamos dele, Senhor. Sabemos que Ele está tão ansioso para vir buscar a Sua igreja. Então nos prepara, Pai, com todo o Teu amor, para esse encontro tão maravilhoso. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo que iremos passar aqui diante do Senhor, e em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, vocês observaram aqui que no final do versículo 8, ela está desfalecendo de amor. Agora, qual é a razão aqui, meus irmãos, porque ela está desfalecendo de amor? Irmãos, aqui nos versículos que antecedem, um pouquinho para cima aqui, desde o versículo 3, ela está na casa dela, ela está no seu leito. Então, o amado dela veio, bateu na porta, meteu a mão por uma fresta e o coração se comoveu por amor dele. Ela levantou para abrir ao seu amado, e as minhas mãos destilavam a mirra,
e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri o meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. Minha alma se derreteu quando antes ele me falou, busquei-o e não o achei. Irmãos, aqui tem um princípio espiritual muito importante para nós, a sua igreja. Quando nós começamos a tirar o foco de Cristo, logicamente outras coisas irão ocupar o lugar dele em nossa vida, em tudo, irmãos. O que acontece? Ontem nós nos referimos aqui também, quando o irmão estava ministrando, abriu aqui uma oportunidade para que a gente falasse. Nós hoje estamos perdendo a sensibilidade do nosso noivo, do nosso amado Senhor. Parece que está muito comum no meio humano hoje, aqueles que se comprometeram a viver uma vida de noivado e casamento, não, isso não está acontecendo mais. Aqui a impressão que o Espírito passa para nós é um tempo em que coisas que são muito bonitas e interessantes têm ocupado o lugar do nosso amado Senhor. Então, o que ele vai fazer? O que ele tem feito nesse sentido? Capítulo 3, se você perceber aqui a voz da esposa, em Cântico capítulo 3, ela diz assim, a igreja: de noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Se somos nós habitados pela vida de Cristo, obviamente, irmãos, quando coisas nos distraem da centralidade do cabeça, Ele fará com que nós venhamos a perder o senso da sua presença. Não a presença dele, porque a presença dele, uma vez que está em nós, uma vez que cremos, irmãos, no Senhor, na obra consumada do Calvário, a presença dele em nós é uma realidade espiritual indissolúvel. Ninguém vai dissolver isso. Nós somos filhos, porém, ele tira o senso da sua presença. E 2 vezes ela fala aqui, agora no versículo 1, busquei e não achei, e no final do versículo 2 de novo, busquei-o e não o achei. Então, quando nós nos inclinamos ou a outras coisas que não é o Senhor, certamente Ele vai tirar o senso, não a presença, o senso da presença dEle de nós. E aí nós vamos entrar num período de angústia, de amargura, para que reconheçamos culpado, então vamos buscá-lo de todo o coração, então vamos encontrá-lo. Mas isso envolve arrependimento, isso envolve resolução em seguir o Senhor, embora Ele sabe que toda a nossa resolução, ela não passa daqui até a porta, né? Então, se não formos sustentados por Ele, irmãos, a gente não consegue viver um cristianismo autêntico, vigoroso, vibrante, amoroso. O Senhor, Ele quer que nós, então, o amamos e nos deleitamos nele. Então, esta é a relação entre Cristo e a igreja, entre marido e mulher. Paulo vai tratar isso lá em Efésios capítulo 5. Grande é este mistério, marido e mulher. É um mistério muito grande, mas ele diz, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É um mistério que foi revelado para nós. Ele é o amado da nossa alma, mas o problema é que a noiva tem se corrompido, não tem respondido ao Senhor. Coisas deste mundo, faz parte do sistema, têm entrado em nossas vidas, em nossos corações. E vou dizer uma coisa para vocês aqui. Procurem depois na internet, procurem saber sobre o metaverso. O metaverso. O metaverso vai tirar vocês da realidade palpável para entrar no mundo virtual. Já está acontecendo, irmãos. Onde ali você vai ter sensações maravilhosas, onde ali você vai ter percepções de coisas maravilhosas, onde ali muitos já estão tendo até relações sexuais através do metaverso. Então o sistema agora, porque sabe que aos últimos dias, eles vão adentrar de uma forma para aterrorizar, principalmente o seio da igreja, para que a igreja tire o foco do seu amado
e coloca naquilo que é esplêndido, maravilhoso, prazeroso. Guarde bem, pesquisem depois sobre a questão do metaverso e ore ao Senhor para que Ele deixe você com seus olhos abertos e que não se distancie, nem se distrai do cabeça que é Cristo. Irmãos, os dias estão se cumprindo. O Senhor, como foi lido aqui, Ele está muito próximo, Ele já meteu a mão ali na maçaneta, Ele está muito ansioso para vir buscar a sua igreja. Então, a igreja, ela tem em si a sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo. Ela tem em si, nós vamos tocar alguns pontos específicos hoje do discernimento, da sabedoria, que nós já temos em Cristo Jesus e que muitos, infelizmente, talvez seja por negligência, não têm desfrutado dessas realidades, deste gozo da sabedoria, do gozo do entendimento, do gozo do desfrute de Cristo que habita em nós, onde eu e você podemos ter comunhão com Ele. Como disse João, em 1 João 2, 3 e 4, ele disse assim, nós vimos, apalpamos naquilo que concerne ao verbo da vida. Agora, estou dizendo essas coisas para vocês, para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa e vocês possam participar junto conosco da comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Então, irmãos, nós temos que passar tempo com o Senhor. Às vezes nós ficamos conversando, pessoas até pela internet, muitas horas. Eu tenho confessado que às vezes atendido muitas pessoas, conversado, coisas assim que às vezes não tem nada a ver, tudo isso é perda de tempo, não leva a nada, não traz nenhuma edificação, muito pelo contrário, nos traz perturbação. Então, quando você vai conversar com o Senhor, é muito gostoso, como aquele rapaz que não conseguia dormir, um recém-convertido, ele não conseguia dormir e foi falar com o seu líder, com o seu pastor. Pastor, eu não consigo dormir, eu tenho insônia. Aí o pastor passou para ele uma receita. Então você imagina que um curral de ovelhas, coloca ali 100 ovelhas, 1000 ovelhas, coloca ali um portãozinho e começa a contar as ovelhas no seu pensamento, vai contando 1, 2, isso vai lhe trazer um cansaço mental e você vai dormir. Então ele fez exatamente isso. Mas quando chegou nas 150, 160 ovelhas, aí ele parou de contar. Aí ele foi conversar com o Senhor. Aí no outro dia ele procurou o pastor e falou, pastor, aquele conselho que você me deu foi muito bom, mas eu contei só até 150. E que aquilo estava me agitando e me cansando cada vez mais. Então eu fui falar com o pastor. Quando eu fui falar com o pastor, que é Cristo, então eu pude dormir tranquilo, pude dormir bem gostoso, quase que eu perdi a hora para vir na reunião hoje. Então, para que contar ovelhas? Para que fazer coisas? Porque o mundo quer que nós façamos coisas para nos distrair daquele que nós vamos dizer aqui hoje também, aquele que nos consola, que nos conforta, que traz um lenitivo primeiro mental para nós. Então você pode dormir tranquilo. E você vai descobrir, irmão, eu tenho aprendido muito isso, e graças ao Senhor por isso, que eu tenho tido ultimamente muitas perdas. Mas essas perdas, sejam elas em qualquer área da vida, têm contribuído para o acréscimo de Cristo em minha vida. São coisas que verdadeiramente, se nós analisarmos, não tem nenhum valor, irmão. Mas aquele que é o Senhor da glória, que é o nosso amado, que fez tudo por nós, não apenas morreu na cruz, mas também nos fez participantes, porque a morte de Cristo na cruz foi uma morte participativa, onde Ele morreu, mas nós também morremos para que a lei fosse cumprida em nós. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós, porque o nosso pecado foi colocado em Cristo. E o que é interessante, irmão, que o Pai julgou o seu pecado e o meu pecado em Cristo e nos fez livres pela ressurreição. Ganhamos a sua vida. Então nós somos livres. Então agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então, queridos, aqui, essa pergunta que as filhas de Jerusalém, aqui a noiva está desfalecendo de amor. Então aqui, eles fizeram uma pergunta às filhas de Jerusalém.
que é o teu amado mais do que o outro amado? Teu amado é comum como todos os outros homens. Olha aqui, olha as ruas, está cheio de homens. Agora, quem é teu amado que você está desfalecendo de amor? Você está doente, você está febril, você está fraca, você precisa desse amado mesmo? Dá uma olhada aí, veja só, são todos iguais? Queridos, o nosso Senhor, Ele é tão perfeito, os seus lábios são comparados a lírios que destilam mirra límpida. Mirra é de uma árvore do deserto lá da África, que fazia a extração deste óleo precioso na figura do Espírito, que era usado no tabernáculo para acender as luzes. Claro que é uma alusão ao Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos a realidade, que é o próprio Espírito habitando em nós também, falando de Cristo para nós, nos enchendo dele. Quando você peça ao Senhor para que você se aproprie do enchimento do Espírito, o Espírito vai trazer tudo aquilo que é de Cristo para nós, vai formar Cristo em nós. Convém que Ele cresça, que eu diminua. De que maneira? Pela pessoa do Espírito trabalhando em nós, mostrando quem é o Senhor, para que a gente possa avançar em Cristo. Vamos conhecendo a Cristo, vamos cada vez mais nos lambuzando do amor de Cristo, abraçando Cristo, acolhendo Cristo em nosso coração. Aí a sabedoria vai se manifestar, aí a luz vai brilhar no teu interior, de uma forma que todos verão cada ato, cada atitude sua, e vão glorificar o vosso Pai que estás nos céus. Porque tudo que nós fazemos, nós temos que fazer sim, mas é na força que Deus opera em nós. Porque senão, quando nós vamos fazer, nós vamos ter um cansaço terrível, um cansaço tremendo. Irmãos, quando o Senhor Jesus Ele mandou seus discípulos para ensinar, para pregar, e eles voltaram maravilhados, exultantes de alegria, né? Senhor, eles estavam maravilhados. Então o que o Senhor fez? Vamos aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, abra em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, aqui, irmãos, mostra de uma forma tão preciosa o que Ele quer como princípio espiritual para a nossa vida. E eu queria que você não se esquecesse disso, irmão. Você guardasse, retesse, orasse por essa palavra ao seu coração. Então aqui, Marcos 6, a partir do versículo 30. Olha que interessante. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Eles tinham ido para cumprir uma missão, que era a missão sobre as obras deles, sobre o ensino deles, né? Então voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Presta atenção, haviam feito e ensinado. Aqui o Senhor Jesus poderia até louvar eles, né? Puxa, vocês estão de parabéns, vocês foram, ensinaram, fizeram muitas coisas, mas veja o 31, o que o Senhor Jesus diz para eles. E ele, Jesus, lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Irmão, que coisa mais deliciosa isso aqui. Isso fala tanto ao nosso coração, mostrando o que o Senhor deseja e quer. Nós queremos fazer, ensinar, mas, irmãos, sem ter uma vida íntima com Ele, num lugar deserto, num lugar solitário, a nossa vida cristã não será próspera em fazer a vontade do Senhor. Ele tem nos chamado para descansar. Hebreus diz assim, que é para a gente se esforçar para descansar, porque nós somos muito agitados. Nós temos, parece que um bicho que fica nos mordendo, que eu sou muito agitado, entende? Então, graças ao Senhor que pelo seu Espírito Ele começa a nos dominar, começa a tratar conosco, começa a nos aquietar. Mais uma vez, ontem estávamos tratando aqui, e nós comentávamos, quando Deus, aquele povo estava diante do Mar Vermelho, libertado do Egito, passaram pelo sangue, estava diante do mar,
E de repente, eles começaram a murmurar e a reclamar para Moisés. E toda reclamação que é contra Moisés é contra o próprio Senhor. E o Senhor, irmãos, é algo para os seus ouvidos, é insuportável quando os seus filhos que têm tudo, como que alguém que tem tudo pode murmurar e reclamar? Então tem algum vazamento na tua vida cristã. Não importa, irmãos, as dificuldades que vamos enfrentar ou talvez estamos enfrentando hoje, nesse momento. Você tem que verdadeiramente reconhecer que é o Senhor que está permitindo isso para tratar com você, uma vez que você é filho, você aceitou o caminho da cruz. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Seguir o Senhor não é coisa fácil, não é coisa para religiosos, não é coisa para evangélicos, é coisa para filhos que são habitados pelo Espírito Santo. Estavam diante daquele mar vermelho. Então, o Senhor falou com Moisés, porque Moisés havia orado. Senhor, o povo está murmurando, o povo está reclamando. Moisés trouxe uma palavra de conforto para o povo, mas por que eles estavam murmurando e dizendo o seguinte: não seria melhor nós termos morrido no Egito? Eles lá no Egito estavam escravizados, estavam sofrendo, havia uma aflição interna na vida deles por causa das cargas do Egito. E aí eles não puderam crer naquilo que Moisés disse. Era um povo que não tinha fé, porque tinha uma causa. A palavra fala que eles estavam muito agitados, estavam tensos, há um barulho interior, porque eles estavam diante do Mar Vermelho e vinham os carros de Faraó. E agora estamos perdidos. Então uma agitação tomou conta. Irmãos, e o Senhor tinha feito tantas coisas na vida daquele povo, os milagres das 10 pragas, água na rocha, e tantas coisas que o Senhor trabalhou com eles, e chegou diante de uma pequena dificuldade, minúscula dificuldade, o Mar Vermelho. Que grande dificuldade, mas para o Senhor não há nenhuma dificuldade, irmão. Então, eles não puderam crer. E aí então Moisés, o Senhor disse assim: Moisés, estende o teu cajado. Estendeu. Agora diga ao povo que marchem, que marchem. E eles atravessaram com o pé a seco. Mas a maioria do povo não podia crer por causa da agitação que havia no seu interior. Interessante, irmãos, que olhando para o nosso Senhor, Ele é tão perfeito, seus lábios, como já diz aqui, comparados como os lírios que destilam mirra límpida, e fala lá, porque ela começa a descrever quem é o seu amado, né? E a palavra fala que os lírios sugerem, nós vamos defrontar depois, pureza, e a mirra límpida, a graça. Isso é muito importante que nós saibamos. Então, Isaías confessa que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6, 1 e 2. Mas se a gente analisar e verificar os lábios do nosso Senhor, acompanhe comigo no Salmos 45, versículo 2, nós temos aqui uma declaração fundamental do nosso amado Senhor. 45, versículo 2. Aqui, isso é atribuído ao nosso amado Senhor. Ele é o homem perfeito, o homem formoso. A formosura dele está se referindo também àquela formosura, não apenas externa, mas àquela formosura interna, que se reflete externamente. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Nos lábios do Senhor extravasou a graça. Agora, olha aqui, vamos ver o cumprimento dessa realidade. Lucas, capítulo 4, versículo 22. A palavra fala, lá em Salmos 45, 2, que nos seus lábios extravasou a graça. Agora aqui, em Lucas 4, 22, temos uma declaração linda, irmãos, do cumprimento daquilo que ele é em realidade espiritual.
Diz assim o verso 22 do capítulo 4 de Lucas: todos, irmãos, todos que estavam ali, ouvindo ele falar, percebe que as palavras que ele falava eram palavras dóceis, perfurantes, perscrutantes, porque quando ele fala, a palavra vai direto para o coração. Então todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Irmãos, eu fico pensando aqui, como que estava o coração daqueles ouvintes nesse contexto aqui, porque a palavra fala que todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos seus lábios, porque a palavra poderosa de Deus ele é a palavra encarnada, citando, lançando a palavra, e a palavra dele, Hebreus 4,12, diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante e mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Então ela vai entrar, vai penetrar no mais íntimo do nosso ser. Esse é o nosso Senhor quando Ele fala. Esse é o nosso Senhor quando o Espírito revela a sua palavra ao nosso coração. Ela penetra, ela mexe conosco, ela nos transforma. Hoje nós vamos falar sobre um assunto: encontros transformadores com Jesus Cristo. Aqui também nós vamos ministrar essa palavra. Todos os nossos encontros com Jesus são encontros transformadores. São encontros que, quando Ele chama alguém para crer, essa pessoa se torna totalmente dele. Chamei-te pelo teu nome, Isaías 43:1. Tu és meu. O falar dele é um falar irresistível. Quando o Senhor chama aqueles que são eleitos desde a fundação do mundo, aqueles que o Senhor sabia que iriam crer desde a fundação do mundo, quando eles ouvem o chamado pelo nome, eles saem de um esquema de morte e é transportado para a vida. A palavra fala em João capítulo 5, a partir do verso 24: vem mesmo a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a voz do Filho, e os que a ouvirem viverão. Irmãos, este mundo, o que é este mundo, irmãos? Este mundo aqui, onde nós estamos pisando, sabe o que significa este mundo aqui? É o fundo do caixão. A tampa é o céu. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele faz com que nós sejamos reavivados, regenerados. Não confunda conversão com regeneração. Convertido é uma coisa, regenerado é outra coisa. A pessoa pode se converter a um ensino religioso, um ensino muitas vezes até bíblico, distorcido, que não aponta para a centralidade de Cristo, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, sem a pregação genuína do Evangelho da Graça, não tem salvação, tem só animação religiosa, é o que tem por aí. Hoje, infelizmente, no nosso país, nós estamos vendo pessoas que pintam o fundo dos templos de preto. Em muitos lugares, assim, talvez até o templo todo. E depois desligam as luzes, ficam piscando, aí começa a manifestação, dizem eles, do poder de Deus. Não, irmão. Deus se irá se manifestar a nós pela sua palavra. E quando tem agitação, não tem manifestação do poder de Deus, porque Deus se manifesta a nós pela sua palavra. E onde há barulho externo, significa que o interior também tem muito barulho. E quando tem muito barulho, não há possibilidade de ouvirmos a voz de Deus. Nós podemos escutar a Bíblia,
mas não iremos ouvir o falar divino, um falar que vem arder, que vem fazer com que o nosso coração pegue fogo, como diz o profeta Jeremias 23, versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Essa é a palavra do Senhor. Quando ela entra, penetra, quando temos o falar do Senhor, essa palavra opera em nosso interior uma preciosa transformação. Nós somos conduzidos pelo próprio Espírito do Senhor a uma vida ascensional, a uma vida de crescimento, para alcançarmos um plano mais alto com o nosso amado Senhor. Como o Senhor Jesus queria que a sua igreja aqui, tipificado pela Sulamita, abra aqui comigo, irmão, por favor. No capítulo 4, nosso Senhor deseja que nós venhamos a crescer, irmãos, como Ele fez com a noiva, porque aqui, capítulo 4, versículo 7, Ele diz assim, olha como Ele vê a igreja, irmão. Tu és toda formosa, querida minha. A igreja é muito bonita, a igreja é linda, a igreja é formosa, claro, porque o mais formoso de todos os homens mora dentro de nós. O glorioso Senhor habita em nós, então a igreja ela tem que ser no mínimo gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito, porém santa e sem defeito. A igreja é santa por causa daquele que é santo. E agora ele faz um convite muito lindo aqui, irmãos, no versículo 8. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Olha aqui o Senhor conduzindo a sua querida noiva. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amaná, do cimo de Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes do leopardo. Qual que é a lição para nós aqui, irmão? O que o Espírito quer mostrar para nós, a sua noiva? Que Ele quer que nós tenhamos crescimento espiritual, vida de maturidade. Ela estava aqui, lá no seu quarto, acomodada, então Ele vem comigo. Irmãos, o nosso Senhor, Ele sabe tratar conosco de uma forma tão linda. Ele tratou com a sua noiva. O Senhor trata conosco, somos a sua igreja, de uma forma tão linda, tão amorosa. Vem comigo. Olha, vou levar você lá no cimo. Olha aqui, lá de cima, vem comigo e olha do cimo do Amaná, regiões mais altas, num plano mais alto. São 3 montes aqui, irmãos. O Amaná, do cimo de Senir e do Hermon, dos covis dos leões. Colossenses 3:1 diz assim: se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida, acendida com Cristo em Deus. Pela fé, você precisa se contemplar um homem ou uma mulher já glorificado. Porque se nós estamos em Cristo, Cristo foi glorificado, nós estamos nele, glorificados em Cristo. Mas a nossa glorificação não se consumou ainda, porque no nosso cronos nós estamos ainda aqui, neste dia, reunido como igreja, esperando a redenção do nosso corpo, esperando que Ele volte para nos buscar. Então isso é muito interessante, irmãos. Agora aqui, nós precisamos perceber que esses 3 montes, lugar muito alto, e do Hermon, e dos covis dos leões, dos montes dos leopardos, leões e leopardos, e nós no monte. O que o noivo quer ensinar para a sua noiva? Uma coisa muito interessante: batalha espiritual. Do monte, temos que lutar as nossas lutas, e nós temos ao nosso derredor leão que ruge, rugindo, tentando nos assustar com seu rugido. Você já ouviu um rugido de leão de perto? Então, o Senhor aqui, cuidadosamente e amorosamente, dizendo o seguinte: olha, vem comigo, não tenha medo, vou levar você para conhecer 3 montes. E aí, leões e leopardos, mostrando para nós que temos responsabilidade de batalhar as batalhas em nome do Senhor. Batalha espiritual. Um dia, se o Pai permitir, nós vamos estudar sobre o livro de Juízes, que fala sobre essa batalha espiritual
de uma forma bem profunda, para nós extrair lições do que está acontecendo em nosso meio hoje, irmãos. Porque tem muitas pessoas dormindo espiritualmente, com o sono da alma, a alma totalmente adormecida para as coisas do Senhor, mas com as coisas do mundo são muito ávidos, seus interesses aqui na face da terra e a sua beleza na face da terra. Nós temos um desejo de sermos reconhecidos. É interessante quanto mais eu fujo de querer ser reconhecido, mais tem pessoas puxando para eles. É uma coisa estranha. Por que essas coisas acontecem comigo? Eu falo, Senhor, mas por que isso? Eu quero tratar com você nas tuas afetividades. As nossas afetividades, elas são muito corrompidas e por tantas coisas, irmãos. Então Ele quer tratar conosco, para ter uma alma sólida, enriquecida no Senhor. Então Ele tem tido essa paciência conosco, trabalhando conosco dia a dia. Não queira ser aquilo que você não é. Seja você mesmo. Agora, eu sou o seu tudo. Deixa eu agir através de você. Então, batalha espiritual. Queridos, e agora aqui no versículo 9, as filhas de Jerusalém faz essa pergunta: quem é o teu amado? Mais do que outro amado, que tanto nos conjuras. Irmão, uma das coisas que é fascinante para o nosso coração é a nossa união com Cristo. Ou viver com Cristo, quanta segurança está nessa ideia. Viver com Cristo. A ideia, se você parar para pensar um pouquinho, ela já é minha e tua em realidade espiritual. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo 17, está escrito assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, nós estamos unidos a Cristo. Você sabe o que é uma união com Cristo? Eu e Ele, você pode dizer, como o Senhor Jesus Cristo disse a respeito do Pai para Filipe, lá em João 14, versículo 9. Porque Filipe havia feito aquela pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, estou há tanto tempo convosco, e você não me tens conhecido ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse em outra passagem, lá em João capítulo 3, eu e o Pai somos um. Será que nós podemos dizer que eu e Cristo somos um? Cristo e eu somos um? Nós somos um. Esta é uma união perfeita com Ele, uma união que ninguém pode dissolver mais. E Ele quer alimentar esta união, revelando-se mais dele para nós, porque quem somos nós, irmãos? Quem é eu? Quem é você? Agora Cristo habita em nós, o Criador de todas as coisas. Ele que fez uma obra no Calvário, plena e perfeita de regeneração. E Ele que habita em nós, Ele é a nossa vida eterna. Você sabe quem é Ele? Aqui, se você fosse, por exemplo, se as filhas de Jerusalém perguntassem para você: quem é o teu amado, que você tanto nos conjuras? Como que você responderia a respeito deste amado? Qual seria a tua resposta para Ele? Depois eu quero mostrar aqui algumas coisas interessantes relacionadas a Ele. Irmãos, nós estamos unidos a Cristo, entrelaçados, eu e Ele e eu, nós somos um. Ele orou por essa unidade. Quer ver só? Abra aqui, por favor, junto comigo, em João capítulo 17. E Ele orou e fez essa unidade. João 17, versículo 21. Observa aqui que coisa preciosa, irmãos. O Senhor Jesus, em nenhum momento Ele orou pelos seus próprios interesses, mas orou pelos interesses do Pai. Ele disse aqui em João 17, versículo 21. Olha que coisa mais linda, irmãos. Então, aqui no versículo 20, você pode ter plena certeza de que se você foi salvo, não foi porque você quis ser salvo, porque o Senhor Jesus orou para que você fosse salvo. E olha a oração aqui no versículo 20. Não rogo somente por estes, os discípulos. Agora aqui é você. Você tem
que crê que Jesus orou por você, mas rogo também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Que lindo, irmão, sabia que o Senhor Jesus orou por você ser salvo. E você foi salvo genuinamente porque você creu na palavra. Agora ele diz qual que é a finalidade. A fim de que todos os que creram, todos sejam um. Nós somos um, irmãos, em Cristo Jesus. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Esse em nós, irmãos, nós somos um com a Trindade. Você não enxerga isso na palavra, irmão? Você não consegue experimentar isso em realidade espiritual na sua vida? Para que, primeiro ele fala, para que sejamos, nós somos um, irmãos, em Cristo, corpo de Cristo. Mas ele não para aqui. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Se você orar para que o Pai revele essa verdade no seu coração, que nós estamos em Cristo, no Pai, no Filho, no Espírito, é grande demais. São detalhes revelados na sua palavra para o nosso desfrute. Agora, você não pode desfrutar de alguém que você não conhece. Procura conhecer o Senhor que habita em você, o Pai que habita em você, o Espírito que habita em você, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, olha o 22, irmãos. Isso aqui é demais. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Irmão, o Senhor Jesus recebeu toda a glória do Pai. Então, Ele é o Senhor da glória. E Ele depositou, transmitiu. Ele é o único que pode transmitir. Você não pode transmitir uma vida cristã madura para aquele que de fato é débil na fé. Não há uma transferência. As virgens, a parábola das 10 virgens, Mateus 25, explica exatamente isso. Tinha 5 nécias, 5 prudentes. As prudentes tinham óleo ali, cheias do Espírito. Quando meia-noite ouviu-se a voz do noivo, elas acenderam as suas candeias e entraram para o grande banquete. Mas, irmãos, aquelas nécias pediram o quê? Nos dê também do teu óleo. Não, vá comprar. Então tem um preço, irmão. É negar a si mesmo, seguir o Senhor, viver uma vida em santidade aos seus pés. O cristianismo ele é muito lindo, ele é maravilhoso demais. E infelizmente, irmãos, o que entristece o nosso coração é que Satanás já enganou muitos de que eles têm que buscar coisas para si neste mundo. Nós já somos abençoados, já fomos abençoados em Cristo com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Então Ele tem nos chamado, irmãos, para um relacionamento com Ele, para uma vida de unidade com Ele e também com os irmãos. E aí, Ele lhe tens transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Ele continua lindamente explicando para nós, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Na mesma proporção que o Pai amou o Filho, este amor, você não tenha dúvida que é um amor eterno, que é um amor grande. 1 João 3,1 fala, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos. Você é filho, irmão, de Deus. Que o Espírito revele isso ao nosso coração. Então, queridos irmãos, falei para você domingo passado que a palavra-chave lá em Cântico, capítulo 8, versículo 3, é jardim. Então, jardim é a chave para você compreender todo o livro de Cantares, todo o livro de Cântico, porque lá o Senhor fala assim, já entrei nos meus jardins. Meus jardins, se o jardim é o jardim do Senhor, é uma figura da igreja, entrei nos meus jardins,
seja em todas as localidades onde tem uma comunidade que de fato é do Senhor, o Senhor já entrou nesse jardim. E o Senhor está fazendo o que nesse jardim, irmão? Ele está desfrutando, Ele está se alegrando em nós. O Senhor faz festa conosco. Irmãos, quando você está ouvindo um louvor, é tão bom. Quando aquele louvor está expressando a palavra de Deus, e quando você concentra nesta adoração com o Senhor, o teu coração vai se encher de alegria. Você vai ficar parecendo um ouriço, arrepiadinho. Fala: Senhor, continue falando. Fala através desse louvor, Senhor. Que gostoso é, irmãos, quando os nossos ouvidos são abertos, a gente consegue compreender, entender e desfrutar de um ouvido de louvor, porque Ele está celebrando em nosso coração junto conosco. Tu és a minha luz e a minha salvação. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Às vezes muitos cantam sem saber o que isso significa. Ele é exaltado na minha vida, no meu coração. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado, tem que ser exaltado em todos os lugares. Ele é o Cristo que ressuscitou, vitorioso, não morre mais. E Ele voltará vitorioso para buscar a sua igreja e vai destruir os seus inimigos. Se você ler o Salmo 37, irmãos, você vai ali ficar muito espantado com a destruição dos homens ímpios. Não vai haver mais misericórdia. O tempo da graça vai ser fechado. A porta da graça vai ser fechada. E aí vai ser juízo. Os homens ímpios serão destruídos. Serão destruídos. Não porque o Senhor quer, mas porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos, jardim. É que eu e você nós precisamos, irmãos, para uma caminhada íntima com Jesus. Agora, o que há nesse jardim, meus queridos irmãos? O que tem, o que compõe esse jardim? O Senhor disse a Isaías, então me escute com bastante atenção agora. O Senhor disse que, para o profeta Isaías, que Ele tornaria a nossa solidão, a minha e a sua solidão, a solidão do povo da aliança, como o Éden. O que é Éden? Significa lugar de prazer. Éden significa lugar de prazer, ou seja, jardim do Senhor. Vamos ver o texto, Isaías 51, versículo 3. Que coisa preciosa, aqui nós temos, graças ao Senhor, porque está escrito este versículo, e nós podemos então desfrutar dele. Olha que coisa mais linda, irmãos. O que tem nesse jardim? Olha aqui, que linda promessa, que já foi cumprida, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo do Senhor. Nós éramos um povo só, a solidão reinava em nossa vida, mas hoje nós temos aquele que habita em nós, que é o Senhor de toda a consolação. Diz assim o versículo 3, porque o Senhor tem piedade de Sião. Irmãos, que lindo é isso aqui. Ai, meu coração enche de alegria, uma alegria que, quando eu li, isso foi revelado ao meu coração. Que coisa mais linda, o Senhor tem piedade de Sião. O monte santo do Senhor é o monte de Sião. Ele continua dizendo, terá piedade de todos os lugares assolados. Então coloca aqui o teu coração, irmão, foi assolado pelo pecado. Coloca aqui o teu coração, coloca a tua vida aqui, que o Senhor, não esqueça disso, Ele tem piedade da tua vida e da minha vida, que estava assolados, lugares assolados dela. E agora veja aqui, uma vida sem Cristo, uma vida árida, desértica, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela. Oh, irmão, será que o Senhor tem achado na sua igreja regozijo e alegria, irmão, quando Ele vem nos visitar, entrar no seu jardim? Porque Ele já está no seu jardim. Ações de graça e som de música. Será que a nossa vida cristã é uma vida de ações de graças? Ah, irmãos, leia depois esse versículo.
500 vezes, orando ao Senhor de joelhos. Peça para que Ele revele essas profundidades do coração dEle para a sua vida. Você vai ser uma outra pessoa. Como você vai ser tão dedicado ao Senhor. Como você vai ser uma pessoa tão diligente ao Senhor. E é aqui nesse jardim que Ele vai nos consolar. Aqui em Isaías mesmo, capítulo 12, verso 1, vamos ler alguns versículos aqui do profeta Isaías, que são tão maravilhosos para o nosso coração, irmãos. Isaías 12, o versículo 1. Veja aqui, com bastante atenção. Olha que coisa mais preciosa nós temos aqui nesse amado Senhor. Versículo 1, que diz assim: orarás, Isaías 12, 1, orarás naquele dia. Essa aqui é a oração da igreja, a nossa oração. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Irmão, que palavra doce. Essa palavra aqui, o que é consolo, irmão? Consolo é aquele que alivia a dor. É o sentido da palavra consolo, originalmente falando, né? É aquele que traz alívio. Lembra do Salmo 23, versículo 3? Refrigera a minha alma. Que alívio, que conforto, que consolo para uma alma agitada, uma alma que está tão confusa com as coisas desta vida. E o Senhor tem nos chamado para este consolo tão perfeito, irmãos. E outra coisa, lá em Atos capítulo 3, versículo 20, fala que o refrigério, ele vem até nós, tempos de refrigério, é pela presença do Senhor. Se Cristo é a nossa vida, Ele habita em nós. Não é que Ele habita hoje, amanhã Ele vai embora, não, Ele habita conosco para todo sempre. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou convosco. Então, o nosso refrigério é um refrigério constante. É que nós deixamos nos levar pelas as agitações e cogitações do mundo e nós mesmos fazendo com que o nosso carburador almático fica sempre fervendo. Mas, irmãos, olhe para Cristo, olhe para Ele. É dele e nele que vem o nosso refrigério tão gostoso. Agora, irmãos, vamos lá para Cântico novamente. Aqui, irmãos, o que mais nós temos nesse jardim aqui, irmãos? O que mais que nós temos aqui nesse jardim? Uma lição a mais sobre esse jardim, o jardim do Senhor. O que temos mais aqui nesse jardim, irmãos? O que há no jardim do Senhor, você sabe o que é aqui também? Temos aqui no jardim do Senhor uma coisa chamada condução amorosa. Ele sempre vai nos conduzir. Quando cremos em Cristo, nós sabemos que, 1 Pedro 3,18, o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Agora, mas vamos voltar para esse jardim aqui. O que nós vamos encontrar aqui? Aqui, irmãos, não há uma condução coercitiva. Há uma condução amorosa. Olha, Cântico, capítulo 1, vamos ler aqui pelo menos 3 versículos. Do Cântico 1, versículo 2 até o 4. Nós vamos perceber aqui uma condução amorosa, que diz assim. Aqui o versículo 2 fala: beija-me com os beijos da tua boca. O que ele está querendo dizer aqui? O que beijo significa? Proximidade, afetividade. Porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave aos aromas dos teus ungüentos. Não dá para a gente ler esse versículo e não lembrar de Maria de Betânia. Como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Agora o versículo 4 vai falar dessa condução amorosa, porque aqui é a voz da esposa: leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras, no lugar oculto. Então é uma condução amorosa, leva-me após ti, a noiva se entregando inteiramente ao seu esposo.
e ele a levou para as suas recâmaras. O que é recâmaras, irmãos? É um lugar oculto, um lugar de proximidade, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão com ele. Então, ele tem nos levado para uma vida íntima de comunhão com ele. O que nós temos aqui nesse recôndito, nessas recâmaras, que é a mesma palavra que recôndito? Vamos ler alguns versículos para vocês saberem o que nós temos. No Salmo 27, vamos aqui no Salmo 27, versículo 5, nós temos uma declaração sobre esse local recôndito. Então, a palavra diz assim, Salmo 27, o versículo 5 apenas, o salmo é tão lindo, diz assim: pois no dia da adversidade, então você não tenha dúvida, virá adversidade sobre a tua vida sim, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Pavilhão aqui fala de proteção, e no recôndito, no lugar oculto do seu tabernáculo, me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Então, a recâmara, recôndito, fala desse lugar oculto, onde ele dá para sua noiva toda a segurança. É uma segurança que nós nunca iremos encontrar neste mundo fora de Cristo. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa força, Cristo é tudo para nós. Irmãos, como é que nós descreveríamos nosso Senhor se alguém perguntasse para nós, fala de Jesus para mim? Será que a gente vai falar daquelas coisas que são tão assim, elementares? Ah, ele te ama, morreu na cruz por você, te salvou. Será que é só isso, irmão? Não, é muito mais profundo. Então, o que mais fala aqui sobre esse lugar recôndito? Olha aqui o capítulo 31, o Salmos 31, o versículo 20. Olha que lindo, irmãos. Recôndito. Aqui o sentido original é abrigo, né? Versículo 20, Salmos 31, 20. No recôndito, no abrigo. Abrigo de quê? Da tua presença. Tu os esconderás das tramas dos homens. Num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Ah, irmãos, que coisa mais preciosa. Recôndito da tua presença, tu os esconderás, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que coisa linda! E o que mais nós temos aqui nesse recôndito? Salmo 51, 6. Vamos olhar aqui mais um versículo que é importante nós analisarmos isso, para entendermos, porque o Senhor tem prazer, na verdade, no íntimo. Salmo 51, 6, a palavra fala assim: eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Irmão, onde que vamos conhecer a sabedoria? Nós já temos a sabedoria, mas você precisa conhecer a sabedoria. Onde? Qual é o local? No recôndito. O que é recôndito? Lugar oculto. É ali que ele vai falar, no pé do seu ouvido, palavras profundas que não sabes. No recôndito. Ele ama, ele compraz aqui, significa, ele tem prazer, ele ama a verdade no íntimo, e no oculto, no esconderijo, no lugar a sós, me fazes conhecer a sabedoria. Esse é o nosso amado Senhor. Então, queridos, nós somos chamados para uma vida a sós com Ele, viver diante dEle, na presença dEle. Quem é o teu amado mais do que outro amado? Então, ela vai responder aqui as perguntas das filhas de Jerusalém. E nós não vamos ter tempo, irmãos, para entrar, para descrever o nosso amado Senhor. Então, queridos, nós vamos fazer o seguinte: domingo que vem, eu vou pular cântico, eu quero falar sobre o amor ágape, para que a gente então entre depois sobre a descrição que
a noiva faz do seu noivo. Mas primeiro nós vamos conhecer então toda a realidade do amor ágape. Vamos conhecer domingo que vem de uma forma bem profunda. Vamos entrar dentro do coração do Pai. Vamos perscrutar o coração do Pai pela sua palavra, porque Ele revela para nós o coração, porque Ele é um Deus que fala. Quando Ele fala, nós podemos conhecê-lo. Então vamos extrair lições deste amor que Ele colocou em nós, para que então nós sejamos correspondentes a este amor. Mas temos que conhecer o amor ágape em realidade espiritual, que é o amor sacrificial, que é o amor incondicional. Não é um amor humano, é um amor divino, é o amor de Deus que está em Cristo, que Ele fez habitar dentro de nós, para que então tenhamos uma visão clara da descrição de quem é o nosso Senhor. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Para que cada um de vocês aqui nesta manhã possa amar o Senhor. E vocês amando o Senhor, vocês vão desejar a volta dEle. Porque enquanto nós não amarmos o Senhor, vamos amar as coisas desta vida. Irmãos, não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Tira teu coração das coisas, coloca no Senhor. Coloca no Senhor. Quando nós amarmos o Senhor, nós vamos ter um maranata real e verdadeiro em nosso coração. Um maranata que verdadeiramente almeja, como o Espírito e a noiva dizem, vem. Por quê? Porque ela ama. E quem ama vai desejar, vem Senhor Jesus. Vem nos buscar. Porque o Senhor, irmãos, eu vejo um Cristo muito ansioso. Ele está esperando a sua noiva há mais de 2000 anos. E o mover agora que Ele está fazendo é exatamente sobre isso. Semana eu estava conversando com o irmão Romeu, e na conferência ele falou que vai tratar sobre cantares. Olha só, irmãos, nós estamos tratando aqui, eles vão tratar lá também. Que coisa linda isso, irmãos. Então o Senhor quer nos dizer alguma coisa, e a lição é essa aqui. Irmão, não falte domingo que vem. Vamos tratar do amor ágape, para que então possamos conhecer o amado da nossa alma e desejá-lo. Quando você ama o Senhor, você vai falar, vem Senhor, vem nos buscar, nós precisamos tanto de Ti, volta Senhor, porque na presença dEle, alegria plena, delícias perpetuamente, oh meu irmão, e por aí vai. Amém, vamos ter uma palavra de oração. Pai maravilhoso, graças Te damos, porque Tu és tão bom, Tu és tão glorioso, tão maravilhoso. Se revela a nós, Pai. Fala aos nossos corações pelo Teu Espírito. Nos leva a uma vida mais profunda com o Senhor. Pai, tira todas as escórias da nossa alma que tem impedido um viver derramado aos Teus pés. Pai, fala conosco, fala com a Tua igreja. Pai, nos leve após Ti, para uma vida de maturidade espiritual, para uma vida que o ame, para que uma vida que deseja uma santidade, Pai. Continue falando aos nossos corações. Em Cristo nós oramos. Amém.